Olá pessoal, bem-vindos ao Dom da Leitura. Neste capítulo 13 teremos o começo da Dança dos Dragões. A troca entre pretos e verdes no poder, e uma nova guerra surgindo entre eles e seus aliados. Qual lado você acha que vai perder menos? Os Targaryen ou os Igotover? Deixe sua opinião. Divirta-se com essa grande história. A morte dos dragões. Os pretos e os verdes. Dança dos Dragões é o nome floreado dado à luta selvagem e mortífera, pelo trono de ferro de Westeros, travada entre dois ramos rivais da Cara Targaryen durante os anos 129 e 131 DC, caracterizar os feitos sombrios, turbulentos e sanguinolentos desse período como dança, nos parece grotescamente inadequado. Sem dúvida a expressão surgiu com algum cantor. A morte dos dragões seria bem mais adequado, mas a tradição, o tempo e o grande mestre Munkun cravaram o uso mais poético nas páginas da história. Então temos que dançar junto com o resto. Com a morte do rei Viserys e Targaryen, havia dois pretendentes principais ao trono de ferro: sua filha Rhaenyra, a única filha sobrevivente do primeiro casamento dele, e Aegon, seu filho mais velho com a segunda esposa. Em meio ao caos e à carnificina gerados pela rivalidade dos dois, outros pretensos reis também fariam suas reivindicações, rodeando-os como saltimbancos em um palco por uma quinzena ou uma fase da lua, só para fracassar tão rapidamente quanto tinham surgido. A dança partiu os 7 reinos em dois quando senhores, cavaleiros e plebeus se declararam a favor deste ou daquele lado, e pegaram em armas uns contra os outros. Até a casa Targaryen em si se dividiu quando amigos, parentes e os filhos de cada um dos pretendentes se envolveram na briga. Ao longo dos 2 anos de luta, o preço foi alto para os grandes senhores de Westeros, seus vassalos, cavaleiros e plebeus. Embora a dinastia tenha sobrevivido, o poder dos Targaryen estava bastante diminuído no fim da luta, e os últimos dragões do mundo em número bem reduzido. A dança foi uma guerra diferente de qualquer outra das que aconteceram na longa história dos 7 reinos. Embora exércitos marchassem e se encontrassem em batalhas selvagens, boa parte da matança aconteceu na água, e principalmente no ar, com dragão lutando contra dragão com dentes e garras e chamas. Foi uma guerra também marcada por dissimulação, assassinato e traição, uma guerra lutada nas sombras e escadarias, câmaras do conselho e pátios de castelo com facas e mentiras e veneno. Em ponto de fervura havia tempos, o conflito eclodiu abertamente no terceiro dia da terceira lua de 129 DC, quando o adoentado e acamado rei Viserys Targaryen fechou os olhos para cochilar na fortaleza vermelha de Porto Real e morreu. Seu corpo foi encontrado por um servo na hora do morcego, quando era costume do rei tomar uma xícara de pocrais. O servo correu para informar a rainha Alicent, cujos aposentos ficavam no andar abaixo dos aposentos do rei. O septão Eustace, ao escrever sobre esses eventos alguns anos depois, observa que o servo deu a má notícia diretamente para a rainha, e só para ela, sem gerar alarme geral. Eustace não acredita que tenha sido por sorte. A morte do rei era esperada havia um tempo, argumenta ele, e a rainha Alicent e seu séquito, os chamados Verdes, tinham tomado o cuidado de instruir todos os guardas e servos de Viserys sobre o que fazer quando o dia chegasse. O anão cogumelo sugere um cenário mais sinistro, em que a rainha Alicent apressou a partida do rei Viserys com uma pitada de veneno no hipocrais do rei. É preciso observar que Cogumelo não estava em Porto Real na noite em que o rei morreu, mas em Pedra do Dragão, a serviço da princesa Rhaenyra. A rainha Alicent foi na mesma hora para o quarto do rei, acompanhada de Sor Criston Cole, senhor comandante da guarda real. Quando confirmaram que Viserys estava morto, sua graça ordenou que o quarto dele fosse isolado e colocado sob vigília. O servo que encontrou o corpo do rei foi isolado, para garantir que ele não espalhasse a história. Sor Criston voltou à Torre da Espada Branca, e mandou seus irmãos da guarda real convocar os integrantes do pequeno conselho do rei. Era a hora da coruja. Naquela época, assim como agora, os irmãos juramentados da guarda real consistiam de 7 cavaleiros, homens de lealdade comprovada e suma habilidade que fizeram juramentos solenes de dedicar a vida a defender o rei e seus parentes. Só 5 dos mantos brancos estavam em Porto Real na ocasião da morte de Viserys: o próprio Sor Criston, Sor Arryk Cargill, Sor Ricardo Thorne, Sor Cete von Darklin e Sor Willis Fell. Sor Erric Cargill,
gêmeo de Sorarric, e Sorlor em Marbran, junto com a princesa Rhaenyra em Pedra do Dragão, continuaram sem saber, e sem se envolver enquanto seus irmãos de armas partiam na noite para despertar os membros do pequeno conselho, que dormiam em suas camas. O conselho se reuniu nos aposentos da rainha na fortaleza de Maegor. Muitos relatos foram feitos sobre o que foi dito e feito naquela noite. O mais detalhado e confiável deles é do grande mestre Munkon, Dança dos Dragões, uma história verdadeira. Embora a história exaustiva de Munkon só tenha sido escrita uma geração depois e tenha utilizado muitos tipos diferentes de fontes, incluindo as crônicas do mestre, memórias, registros de intendente e entrevistas com 147 testemunhas sobreviventes dos grandes eventos da ocasião. O relato dele dos eventos internos da corte se baseia nas confissões do grande mestre Orville, registradas antes de sua execução. Diferentemente de Cogumelo e Eustace, cujas versões derivam de boatos, cochichos e lendas familiares, o grande mestre estava presente à reunião e participou das deliberações e decisões do conselho, embora seja preciso reconhecer que na ocasião em que escreveu, Orville estava ansioso para ser visto sob uma perspectiva favorável e se absolver de qualquer culpa pelo que aconteceria depois. A história verdadeira de Munkon, portanto, talvez pinte seu predecessor de um ponto de vista favorável demais. Reunidos nos aposentos da rainha enquanto o corpo do senhor seu marido esfriava acima, estavam a própria rainha Alicent, seu pai, Sor Otto e Gotover, mão do rei, Sor Criston Cole, senhor comandante da guarda real, o grande mestre Orville, Lord Lyman Besbour, mestre da moeda, um homem de 80 anos, Sor Tylan Lannister, mestre dos navios, irmão do senhor de Rochedo Casterly, Larys Strong, chamado Larys Pé Torto, senhor de Arrinhal, mestre dos segredos, e Lord Jasper Wilde, chamado Barra de Ferro, mestre das leis. O grande mestre Munkon chama essa reunião de Conselho Verde, em sua história verdadeira. O grande mestre Orville abriu a reunião revisando as tarefas e procedimentos costumeiros exigidos quando da morte de um rei. Ele disse: o septão Eustace deve ser convocado para executar os ritos finais e rezar pela alma do rei. Um corvo precisa ser enviado à Pedra do Dragão imediatamente para informar a princesa Rhaenyra sobre o falecimento do pai dela. Será que Sua Graça, a rainha, não gostaria de escrever a mensagem para suavizar a má notícia com algumas palavras de condolências? Os sinos sempre são tocados para anunciar a morte de um rei. Alguém precisa cuidar disso. E claro que temos que começar a fazer nossos preparativos para a coroação da rainha Rhaenyra. Sor Otto e Gotover o interrompeu. Tudo isso precisa esperar, declarou ele, até a questão da sucessão ser resolvida. Como mão do rei, ele tinha poder de falar com a voz do rei, até de se sentar no trono de ferro na ausência do rei. Viserys concedeu a ele a autoridade de governar os 7 reinos, e até chegar a hora do nosso novo rei ser coroado, essa regra prevaleceria. Até nossa nova rainha ser coroada, disse alguém. No relato do grande mestre Munkon, as palavras são de Orville, faladas baixo, pouco mais de um sussurro. Mas Cogumelo e o septão Eustace insistem que foi Lord Besbour quem falou, e em um tom petulante. Rei, insistiu a rainha Alicent. O trono de ferro por direito deve ser passado para o filho legítimo mais velho de Sua Graça. A discussão que veio em seguida foi daquele momento até o amanhecer, conta o grande mestre Munkon. Cogumelo e o septão Eustace concordam. Nos relatos deles, só Lord Besbour falou a favor da princesa Rhaenyra. O antigo mestre da moeda, que serviu o rei Viserys por todo o seu reinado, e seu avô Jaehaerys, o velho rei anterior, lembrou ao conselho que Rhaenyra era mais velha do que os irmãos e tinha mais sangue Targaryen, que o falecido rei a escolhera como sucessora, que ele se recusou repetidamente a alterar a sucessão, apesar das súplicas da rainha Alicent e seus verdes, que centenas de senhores e cavaleiros de terras se curvaram à princesa em 105 DC, e fizeram juramentos solenes de defender os direitos dela. O relato do grande mestre Orville difere só porque ele coloca muitos desses argumentos em sua própria boca e não na de Besbour, mas eventos subsequentes sugerem que não foi. Assim como veremos. Mas essas palavras caíram em ouvidos de pedra. Sor Tylan observou que muitos dos senhores que juraram defender a sucessão da princesa Rhaenyra já tinham morrido. Faz 24 anos, disse ele. Eu mesmo não fiz esse juramento. Era criança na época. Barra de Ferro, o mestre das leis, citou o grande conselho de 101,
e a escolha do velho rei por Baelon em vez de Rhaenys em 92. Depois fez um longo discurso sobre Aegon, o Conquistador, e suas irmãs e a tradição consagrada dos Ândalos em que os direitos de um filho legítimo sempre entravam na frente dos direitos de uma mera filha. Sor Otto lembrou a ele que o marido de Rhaenyra era ninguém menos do que o príncipe Daemon, e que todos nós conhecemos a natureza dele. Não se enganem, se Rhaenyra se sentar no trono de ferro, vai ser o Lorde Baixada das Pulgas quem vai nos governar, um rei consorte tão cruel e implacável quanto Maegor foi. Minha cabeça será a primeira a ser cortada, não duvido, mas sua rainha, minha filha, virá logo em seguida. A rainha Alicent ecoou o que ele disse. Eles também não vão poupar meus filhos, declarou ela. Aegon e seus irmãos são os filhos legítimos do rei, com mais direito ao trono do que o bando de bastardos dela. Daemon vai encontrar algum pretexto para mandar matar todos. Até Elaena e os pequenos. Um desses Strong arrancou o olho de Aemon, nunca esqueçam. Ele era um menino, sim, mas o homem é produto do menino que foi, e bastardos são monstruosos por natureza. Sor Criston se manifestou. Se a princesa reinasse, ele lembrou a todos, Jacaerys Velaryon governaria depois dela. Que os sete salvem este reino se colocarmos um bastardo no trono de ferro. Ele falou dos modos impudicos de Rhaenyra e da fama do marido. Eles vão transformar a Fortaleza Vermelha em um bordel. A filha de nenhum homem estará segura, nem a esposa. Nem os meninos, nós sabemos o que Laenor era. Não está registrado que Lord Larys Strong tenha dito uma palavra durante o debate, mas isso não era incomum. Embora eloquente quando precisava, o mestre dos segredos contava suas palavras como um sovina guardando moedas, e preferia ouvir a falar. Se fizermos isso, avisou o grande mestre Orville ao conselho, de acordo com a história verdadeira, vamos acabar tendo guerra. A princesa não vai ficar de lado docilmente, e ela tem dragões. E amigos, declarou Lord Besbur. Homens de honra, que não vão esquecer os votos que juraram para ela e o pai. Sou um homem velho, mas não tão velho a ponto de ficar de lado docilmente enquanto gente como vocês planeja roubar a coroa dela. Ao dizer isso, ele se levantou para sair. Quanto ao que aconteceu em seguida, as fontes divergem. O grande mestre Orville nos diz que Lord Besbur foi capturado na porta, por ordem de Sor Otto e Gotover, e escoltado para a masmorra. Confinado em uma cela negra, ele acabaria perecendo de resfriado enquanto aguardava julgamento. O septão Eustace conta outra história. Pelo relato dele, Sor Criston Cole obrigou Lord Besbur a se sentar, e abriu a garganta dele com uma adaga. Cogumelo também acusa Sor Criston da morte de sua senhoria, mas, na versão dele, Cole pegou o velho pela parte de trás da gola, e o jogou pela janela, para morrer empalado pelos ferros no fosso seco abaixo. Os três relatos concordam em um detalhe. O primeiro sangue derramado na Dança dos Dragões foi de Lord Lyman Besbur, mestre da moeda, e senhor tesoureiro dos Sete Reinos. Não se ouviu nenhuma outra discordância depois da morte de Lord Besbur. O resto da noite foi passado planejando a coroação do novo rei. Devia ser feita rapidamente, todos concordavam, e elaborando a lista de possíveis aliados e potenciais inimigos, se a princesa Rhaenyra se recusasse a aceitar a ascensão do rei Aegon. Com a princesa confinada em Pedra do Dragão, prestes a parir, os verdes da rainha Alicent tinham uma vantagem. Quanto mais tempo Rhaenyra permanecesse sem saber da morte do rei, mais tempo demoraria a agir. Pode ser que a prostituta morra no parto, a rainha Alicent supostamente disse, de acordo com Cogumelo. Nenhum corvo levantou o voo naquela noite. Nenhum sino tocou. Os criados que sabiam do falecimento do rei foram enviados para a masmorra. Sor Criston Cole recebeu a tarefa de aprisionar os pretos, que permaneciam na corte, os senhores e cavaleiros que poderiam estar inclinados a favorecer a princesa Rhaenyra. Não haja com violência a não ser que resistam, ordenou Sor Otto e Gotover. Os homens que se ajoelharem e jurarem lealdade ao rei Aegon não sofrerão nas nossas mãos. E os que não quiserem? Perguntou o grande mestre Orville. São traidores, disse o Barra de Ferro, e devem sofrer a morte de um traidor. Lord Larys Strong, mestre dos segredos, falou pela primeira e única vez. Que sejamos os primeiros a jurar, disse ele, para que não haja traidores entre nós. Ao puxar a adaga, o pé torto a passou na palma da mão. Um juramento de sangue, disse ele, para nos unir, irmãos até a morte.
E assim cada um dos conspiradores cortou a palma, e apertou a mão dos outros, jurando irmandade. A única dentre eles a não precisar jurar foi a rainha Alicent, por ser mulher. Estava amanhecendo na cidade, quando a rainha Alicent despachou a guarda real para ir buscar seus filhos Aegon e Aemon para o conselho. O príncipe Daeron, o mais novo e mais gentil de seus filhos, estava em Vila Velha, servindo como escudeiro do Lorde Gotover. O príncipe Caolho Aemon, de 19 anos, foi encontrado no arsenal, vestindo cota de malha e armadura para seu treino da manhã no pátio do castelo. Aegon é rei? Perguntou ele a Sor Willisfell. Ou temos que nos ajoelhar e beijar a vagina da prostituta velha? A princesa Elaena estava tomando desjejum com os filhos quando a guarda real foi até ela, mas quando lhe perguntaram o paradeiro do príncipe Aegon, seu irmão e marido, só disse: ele não está na minha cama, podem ter certeza. Fiquem à vontade para procurar embaixo dos cobertores. O príncipe Aegon estava na farra, diz Muncon vagamente na história verdadeira. O testemunho do cogumelo alega que Sor Criston encontrou o jovem futuro rei bêbado e nu em uma arena de ratazana na Baixada das Pulgas, onde duas mendigas de rua com dentes lixados estavam se mordendo e arranhando para a diversão dele, enquanto uma garota que não devia ter mais de 12 anos dava prazer ao seu membro com a boca. Mas vamos deixar essa imagem feia pintada por cogumelo no papel de cogumelo e considerar as palavras do Septão Eustace. Apesar de o bom Septão admitir que o príncipe Aegon estava com uma amante quando foi encontrado, ele insiste que a garota era filha de um mercador abastado, além de bem cuidada. Além do mais, o príncipe se recusou a ser parte dos planos da mãe, a princípio. Minha irmã é a herdeira, não eu, diz ele no relato de Eustace. Que tipo de irmão rouba o direito de nascença da irmã? Só depois que Sor Criston o convenceu de que a princesa provavelmente o executaria e aos irmãos se pusesse a coroa foi que Aegon cedeu. Enquanto houver um Targaryen legítimo vivo, nenhum Strong pode querer se sentar no trono de ferro, disse Colly. Rhaenyra não tem escolha senão cortar suas cabeças se desejar que os bastardos governem depois dela. Foi isso, e só isso que persuadiu Aegon a aceitar a coroa que o pequeno conselho estava oferecendo a ele, insiste nosso gentil Septão. Enquanto os cavaleiros da guarda real estavam procurando os filhos da rainha Alicent, outros mensageiros convocaram o comandante da patrulha da cidade e seus capitães. Eram 7, cada um no comando de um dos portões da cidade, para comparecerem à Fortaleza Vermelha. 5 foram avaliados como solidários à causa do príncipe Aegon quando questionados. Os outros 2, junto com o comandante, foram considerados indignos de confiança e se viram acorrentados. Sor Luthor Largen, o mais temível dos 5 leais, foi escolhido como novo comandante dos Mantos Dourados. Forte como um touro, com 2 metros de altura, Largen era famoso por supostamente ter matado um cavalo de guerra com um único soco. Mas Sor Otto, por ser um homem prudente, tomou cuidado de indicar seu filho, Sor Gainine Gotover, irmão da rainha, como segundo homem junto com Largen, e o instruiu a ficar de olho em Sor Luthor para o caso de sinais de deslealdade. Sor Tyrion Lannister foi nomeado mestre da moeda no lugar do falecido Lord Beesbur, e agiu imediatamente para tomar conta do tesouro real. O ouro da coroa foi dividido em 4 partes. Uma parte foi confiada aos cuidados do Banco de Ferro de Braavos por segurança, outra enviada sob forte guarda para Rochedo Castelli, uma terceira para Vila Velha. A riqueza restante seria usada para subornos e presentes, e para contratar mercenários, se necessário. Para ocupar o lugar de Sor Tyrion como mestre dos navios, Sor Otto procurou nas Ilhas de Ferro, e enviou um corvo para Dalton Greyjoy, a lula gigante vermelha, o ousado e sedento de sangue senhor ceifeiro de Pique, de 16 anos, e ofereceu a ele o almirantado e um assento no conselho em troca de sua lealdade. Um dia se passou, depois outro. Nem as irmãs silenciosas nem os septões foram chamados ao quarto onde o rei Viserys estava, inchado e apodrecendo. Nenhum sino tocou. Corvos voaram, mas não para a Pedra do Dragão. Foram para Vila Velha, Rochedo Castelli, Corre-Rio, Jardim de Cima, e para muitos outros senhores e cavaleiros que a rainha Alicent tinha motivo para achar que pudessem ficar do lado de seu filho. Os anais do Grande Conselho de 101 foram consultados,
e houve verificação de quais senhores falaram a favor de Viserys e quais falaram por Rhaenys, Laena ou Laenor. Os senhores reunidos tinham preferido o postulante homem em lugar da mulher em 20 contra 1, mas houve quem discordasse, e essas mesmas casas provavelmente dariam seu apoio à princesa Rhaenyra se a guerra acontecesse. A princesa teria o Serpente Marinha e suas frotas, avaliou Soroto, e possivelmente os outros senhores da margem oriental, os lordes Baremon, Massey, Celtigar e Crabbe, talvez até a Estrela da Tarde de Tart. Todos eram poderes menores, exceto pelos Velaryon. Os homens do norte eram uma preocupação maior. Winterfell falou a favor de Rhaenys em Arrenhal, assim como os vassalos de Lord Stark, os Dashing de Vila Acidentada e os Manderly de Porto Branco. A casa Arryn também não era de confiança, pois o ninho da águia estava sob o comando de uma mulher, a senhorita Jane, a donzela do Vale, cujos direitos poderiam ser questionados se a princesa Rhaenyra fosse deixada de lado. O maior perigo era visto como sendo Ponta Tempestade, pois a casa Baratheon sempre foi firme no apoio às reivindicações da princesa Rhaenys e seus filhos. Embora o velho Lord Boremon tivesse morrido, seu filho Boros era ainda mais beligerante do que o pai, e os senhores da Tempestade menores o seguiriam para onde quer que ele os levasse. Então temos que cuidar para que ele os lidere até nosso rei, declarou a rainha Alicent. Em seguida mandou chamar seu segundo filho. Assim não foi um corvo que saiu voando para a Ponta Tempestade naquele dia, mas Vhagar, a mais velha e maior dos dragões de Westeros. Nas costas dela estava o príncipe Aemon Targaryen, com uma safira no lugar do olho arrancado. Seu objetivo é conquistar a mão de uma das filhas de Lord Baratheon, disse seu avô Otto antes de ele levantar voo. Qualquer uma das 4 serve. Encante-a e se case com ela, e Lord Boros vai entregar as terras da Tempestade para seu irmão. Fracasse. Eu não vou fracassar, disse o príncipe Aemon. Aegon vai ter Ponta Tempestade, e eu vou ter a garota. Quando o príncipe Aemon partiu, o fedor do quarto do rei morto já estava se espalhando por toda a fortaleza de Maegor, e muitas histórias e boatos estavam se alastrando pela corte e pelo castelo. As masmorras da Fortaleza Vermelha haviam recebido tantos homens suspeitos de deslealdade, que até o Alto Septão tinha começado a questionar os desaparecimentos e mandou uma mensagem ao Septo Estrelado de Vila Velha perguntando por alguns dos desaparecidos. Soroto e Gotover, o homem mais metódico a servir como mão, queria mais tempo para os preparativos, mas a rainha Alicent sabia que eles não podiam adiar mais. O príncipe Aegon estava cansado de segredos. Sou rei ou não? Perguntou ele à mãe. Se sou rei, me coroe. Os sinos começaram a tocar no 10º dia da terceira lua de 129 DC, anunciando o final de um reinado. O grande mestre Orville finalmente teve permissão de enviar seus corvos, e as aves negras subiram ao céu às centenas, espalhando a notícia da ascensão de Aegon para todos os cantos distantes do reino. As irmãs silenciosas foram chamadas para preparar o cadáver para a pira, e cavaleiros foram enviados em cavalos claros, para espalhar a notícia para o povo de Porto Real, gritando: o rei Viserys está morto, vida longa ao rei Aegon. Ao ouvir os gritos, Munkun escreve, alguns choraram e outros comemoraram, mas a maior parte da plebe ficou olhando em silêncio, confusa e cautelosa, e de vez em quando uma voz gritava: vida longa à nossa rainha. Enquanto isso foram feitos preparativos apressados para a coroação. O Fosso dos Dragões foi escolhido como local. Embaixo do grandioso domo havia bancos de pedra suficientes para acomodar 80.000, e as paredes grossas do fosso, o telhado resistente e as portas enormes de bronze, o tornavam defensável se traidores tentassem estragar a cerimônia. No dia indicado, Sor Criston Cole pôs a coroa de ferro e rubi de Aegon, o Conquistador, na cabeça do filho mais velho do rei Viserys e da rainha Alicent, declarando Aegon da casa Targaryen segundo de seu nome rei dos Ândalos, dos Roinares e dos primeiros homens, senhor dos 7 reinos e protetor do território. Sua mãe, a rainha Alicent, amada pelo povo, pôs sua coroa na cabeça de sua filha Laena, esposa e irmã de Aegon. Depois de beijar as bochechas dela, a mãe se ajoelhou perante a filha, baixou a cabeça e disse: minha rainha. A quantidade de pessoas que foi ver a coroação ainda é discutível.
O grande mestre Munkon, depois de consultar Orville, nos diz que mais de 100.000 plebeus se espremeram no fosso do dragão, os gritos tão altos que sacudiram as paredes, enquanto Cogumelo diz que os bancos de pedra estavam só parcialmente ocupados. Com o alto septão em Vila Velha, velho e frágil demais para viajar até Porto Real, caiu nas mãos do septão Eustácio ungir a testa do rei Aegon com óleos sagrados e o abençoar nos 7 nomes de Deus. Alguns dos presentes, com olhares mais afiados do que a maioria, talvez tivessem notado que só havia 4 mantos brancos servindo o novo rei, não 5 como até então. Aegon II sofreu a primeira deserção na noite anterior, quando Sor Setefon Darklin da Guarda Real fugiu da cidade com seu escudeiro, 2 intendentes e 4 guardas. Sob a proteção da escuridão, eles saíram por uma poterna, até onde o barco a remo de um pescador esperava para levá-los para a Pedra do Dragão. Eles estavam na posse de uma coroa roubada, um aro de ouro amarelo ornamentado com 7 pedras de cores diferentes. Essa era a coroa que o rei Viserys usava, assim como o velho rei Jaehaerys antes dele. Quando o príncipe Aegon decidiu usar a coroa de ferro e rubi de seu homônimo, o Conquistador, a rainha Alicent mandou que a coroa de Viserys fosse trancada, mas o intendente que recebeu a incumbência fugiu com ela. Depois da coroação, o restante da guarda real escoltou Aegon até sua montaria, uma criatura esplêndida com escamas douradas reluzentes e membranas rosa pálidas nas asas. Sunfyre foi o nome dado àquele dragão da aurora dourada. Munkon nos diz que o rei voou 3 vezes em volta da cidade, antes de pousar dentro das muralhas da Fortaleza Vermelha. Sor Arryk Cargill levou sua graça até a sala do trono iluminada por tochas, onde Aegon II subiu os degraus do trono de ferro perante 1000 senhores e cavaleiros. Gritos ecoaram pelo salão. Em Pedra do Dragão não se ouviram comemorações. Gritos ecoaram pelos corredores e escadarias da Torre do Dragão Marinho, vindos dos aposentos da rainha, onde Rhaenyra Targaryen se esforçava, e tremia em seu 3º dia de trabalho de parto. A criança só deveria nascer depois de outra fase da lua, mas a notícia de Porto Real deixou a princesa com uma fúria sombria, e a ira pareceu adiantar o parto, como se o bebê dentro dela também estivesse com raiva, lutando para sair. A princesa gritou xingamentos por todo o trabalho de parto, chamando a ira dos deuses para seus meios-irmãos e a mãe deles, a rainha, e detalhando as tormentas que infligiria a eles antes de deixá-los morrer. Ela também amaldiçoou a criança dentro de sua barriga, conta Cogumelo, arranhando o ventre inchado enquanto Mestre Gerardes e sua parteira tentavam controlá-la e gritando: "Monstro, monstro, saia, saia, saia!" Quando o bebê enfim saiu, mostrou-se realmente um monstro, uma menina natimorta, retorcida e mal formada, com um buraco no peito onde devia ficar o coração, e um rabo curto com escamas. É assim que Cogumelo a descreve. O anão nos conta que foi ele quem carregou a coisinha para o pátio para ser queimada. A garota morta foi batizada de Visenya, anunciou a princesa Rhaenyra no dia seguinte, quando o leite de papoula já tinha apaziguado o pior da dor. Ela foi minha única filha, e eles a mataram. Roubaram minha coroa e assassinaram minha filha, e vão responder por isso. E assim a dança começou quando a princesa convocou um conselho. Conselho Preto, é como a história verdadeira chama a reunião em Pedra do Dragão, comparando-o com o Conselho Verde de Porto Real. A própria Rhaenyra presidiu, sentada entre seu tio e marido, o príncipe Daemon, e seu conselheiro de confiança, Mestre Gerardes. Seus 3 filhos estavam presentes, embora nenhum tivesse chegado à idade adulta. Já se tinha 14 anos, Luke, 13 e Joffrey 11. 2 guardas reais os acompanhavam, Sor Erryk Cargill, gêmeo de Sor Arryk, e Sor Loren Marbrand, das Terras Ocidentais. 30 cavaleiros, 100 arqueiros e 300 homens de armas compunham o resto da guarnição de Pedra do Dragão. Isso sempre foi considerado suficiente para uma fortaleza com aquele nível de proteção. Mas, como instrumento de conquista, nosso exército deixa um pouco a desejar, observou amargamente o príncipe Daemon. Uma dezena de senhores menores e vassalos de Pedra do Dragão também foram ao Conselho Preto, Celtigar da Ilha da Garra, Satanton de Pouso de Gralhas, Mace de Balepedra, Baremon de Ponta Afiada e Darklin de Valdocaso entre eles. Mas o maior senhor a jurar sua força à princesa foi Corlys Velaryon de Derivamarca. Embora o Serpente Marinha estivesse velho, ele gostava de dizer que estava se agarrando à vida, como um marinheiro se afogando agarrado aos destroços de um navio naufragado.
Talvez os 7 tenham me preservado para essa última luta. Com Lord Corlys também estava a esposa, a princesa Rhaenys, de 55 anos, o rosto magro e enrugado, o cabelo negro com mechas brancas, mas tão impetuosa e destemida quanto aos 22 anos. Rainha que nunca foi, é como cogumelo a chama. O que dizeres tinha que ela não tinha? Uma linguicinha? É isso necessário para ser rei? Que cogumelo governe então? Minha linguiça tem o triplo do tamanho da dele. Os que compareceram ao Conselho Preto se diziam leais, mas sabiam muito. Bem que o rei Aegon II os chamaria de traidores. Cada um já havia recebido uma convocação de Porto Real, exigindo que eles se apresentassem na Fortaleza Vermelha para fazer juramentos de lealdade ao novo rei. Todos seus exércitos combinados não eram páreo para o poder que só os Zigotover podiam reunir. Os verdes de Aegon também tinham outras vantagens. Vila Velha, Porto Real e Lannisporto eram as maiores e mais ricas cidades do reino. As 3 eram governadas por verdes. Todos os símbolos visíveis de legitimidade pertenciam a Aegon. Ele estava sentado no trono de ferro. Morava na Fortaleza Vermelha. Usava a coroa do Conquistador, portava a espada do Conquistador, e tinha sido ungido por um septão da fé perante os olhos de dezenas de milhares. O grande mestre Orville comparecia aos conselhos dele, e o senhor comandante da guarda real pusera a coroa na cabeça do príncipe. E ele era homem, o que aos olhos de muitos o tornava o rei por direito e sua meia-irmã, usurpadora. Contra tudo isso, as vantagens de Rhaenyra eram poucas. Alguns senhores mais velhos ainda podiam lembrar os juramentos que fizeram quando ela foi nomeada princesa de Pedra do Dragão e herdeira do pai. Houve uma época em que ela foi amada pelos bem-nascidos e plebeus quando a celebraram como deleite do reino. Muitos jovens senhores e cavaleiros nobres procuraram o favor dela na época, embora quantos ainda lutariam por ela agora que era uma mulher casada, com o corpo envelhecido e avolumado por 6 partos, era uma pergunta que ninguém conseguia responder. Apesar de seu meio-irmão ter pilhado o tesouro do pai, a princesa tinha a seu dispor a riqueza da casa Velaryon, e as frotas do Serpente Marinha davam a ela superioridade no mar. E seu consorte, o príncipe Daemon, com sua história nos degraus, era mais experiente em guerras do que todos os seus inimigos somados. E por último, e não menos importante, Rhaenyra tinha seus dragões. Aegon também, observou o mestre Gerardes. Nós temos mais, disse a princesa Rhaenys, a rainha que nunca foi, que montava seu dragão havia mais tempo do que todos eles. E os nossos são maiores e mais fortes, exceto por vagar. Os dragões se desenvolvem melhor aqui em Pedra do Dragão. Ela enumerou para o conselho. O rei Aegon tinha Sunfyre, um animal esplêndido mas jovem. Aemon Caolho montava vagar, e o perigo oferecido pelo dragão da rainha Visenya não podia ser negado. O da rainha Laena era Dreonfyre, a dragão que já havia transportado a irmã do velho rei, Rhaena, pelas nuvens. O dragão do príncipe Daeron era Tessarion, com as asas escuras como cobalto, e garras e escamas do peito, e da barriga luminosas como cobre batido. São 4 dragões de tamanho suficiente para lutar, disse Rhaenys. Os gêmeos da rainha Laena possuíam dragões também, mas eram filhotes. O filho mais novo do usurpador, Maelor, só dispunha de um ovo. Contra isso, o príncipe Daemon tinha Caraxes e a princesa Rhaenyra, Syrax, os 2 animais enormes e formidáveis. Caraxes era especialmente temível, e tinha experiência com sangue e fogo por causa dos degraus. Os 3 filhos de Rhaenyra com Laenor Velaryon também montavam dragões. Vermax, Arrax e Tyraxes estavam saudáveis, e ficando maiores a cada ano. Aegon mais novo, o filho mais velho dos 2 que Rhaenyra tinha com o príncipe Daemon, era dono do jovem dragão Tempestade, apesar de ainda não ter montado nele. Seu irmãozinho Viserys ia para todo lado com seu ovo. Dragão de Rhaenys Meleys, a Rainha Vermelha, havia se tornado preguiçosa, mas ainda era assustadora quando provocada. Os gêmeos do príncipe Daemon com Laena Velaryon também ainda poderiam vir a voar com um dragão. O dragão de Baela, o pálido, magro e verde Bailalua, logo estaria grande o suficiente para carregar a menina nas costas. E embora o ovo de sua irmã Rhaena tivesse gerado uma coisinha quebrada que morreu horas depois de sair da casca, Syrax acabará de produzir ovos novos.
Um dos ovos dela foi dado à Raena, e diziam que a menina dormia com ele todas as noites e rezava para o dragão ser a altura do da irmã. Além disso, 6 outros dragões fizeram toca nas cavernas fumegantes de Monte Dragão, acima do castelo. Havia Asa Prata, a antiga montaria da boa rainha Alissane, Fumaresia, um animal cinza pálido que foi o orgulho e paixão de Sor Laenor Velário, o respeitável Vermitor, que não era montado desde a morte do rei Jaeliaeres. E atrás da montanha havia 3 dragões selvagens, nunca reivindicados nem montados por nenhum homem, vivo ou morto. A plebe os chamava de roubovelha, fantasma cinza e canibal. Encontrem cavaleiros para Asa Prata, Vermitor e Fumaresia, e vamos ter 9 dragões contra os 4 de Aegon. Se montarmos e voarmos nos selvagens, vamos ter 12, mesmo sem tempestade, observou a princesa Rhaenys. É assim que vamos vencer essa guerra. Os lordes Celtigar e Satanton concordaram. Aegon, o Conquistador, e suas irmãs provaram que cavaleiros e exércitos não aguentavam fogo e sangue. Celtigar urgiu a princesa para voar contra Porto Real imediatamente e reduzir a cidade a cinzas e ossos. E de que isso vai nos adiantar, meu senhor? Perguntou Serpente Marinha. Nós queremos governar a cidade, não destruí-la com fogo. Nunca vai chegar a isso, insistiu Celtigar. O usurpador não vai ter escolha além de nos enfrentar com os dragões dele. Nossos 9 certamente superarão os 4 dele. A que custo? Refletiu a princesa Rhaenyra. Meus filhos estariam montados em 3 desses dragões, devo lembrá-lo. E não seriam 9 contra 4. Eu não estarei forte o suficiente para voar por um tempo. E quem vai montar Asa Prata, Vermitor e Fumaresia? Você, meu senhor? Acho que não. Serão 5 contra 4, e um desses 4 deles será vagar. Isso não é vantagem. Surpreendentemente, o príncipe Daemon concordou com a esposa. Nos degraus, meus inimigos aprenderam a correr e se esconder quando viam as asas de Caraxes ou ouviam seu rugido, mas eles não tinham dragões. Não é fácil para um homem ser matador de dragões, mas dragões podem matar dragões, e já mataram. Qualquer mestre que já estudou a história de Valíria pode dizer isso. Não vou jogar nossos dragões contra os do usurpador a não ser que não tenha escolha. Há outras formas de usá-los, formas melhores. O príncipe então expôs suas estratégias para o Conselho Preto. Rhaenyra tinha que ter uma coroação em resposta a de Aegon. Depois, eles enviariam corvos para convocar os senhores dos 7 reinos a declararem sua lealdade à verdadeira rainha. Temos que travar essa guerra com palavras antes de partir para a batalha, declarou o príncipe. Os senhores das grandes casas tinham a chave da vitória, insistiu Daemon. Seus vassalos o seguiriam aonde eles fossem. Aegon, o usurpador, havia conquistado a lealdade dos Lannister de Rochedo. Castelli e Lord Tyrell de Jardim de Cima era um garoto chorão ainda de fralda, cuja mãe, agindo como regente, provavelmente alinharia a Campina com seus poderosos vassalos, os Zigotover. Mas o resto dos grandes senhores do rei ainda tinha que se declarar. Ponta Tempestade vai ficar do nosso lado, declarou a princesa Rhaenys. Ela tinha sangue Baratheon do lado da mãe, e o falecido Lord Boremon sempre foi o mais leal dos amigos. O príncipe Daemon tinha bom motivo para acreditar que a donzela do Vale também fosse levar o ninho da águia para o lado deles. Aegon procuraria o apoio de Pyke, ele avaliava. Só as Ilhas de Ferro podiam ter esperança de ficar à altura das forças da Casa Velaryon no mar. Mas os Homens de Ferro eram notoriamente volúveis, e Dalton Greyjoy amava sangue e batalha. Ele poderia ser persuadido com facilidade a apoiar a princesa. O norte era distante demais para ser de muita importância na luta, avaliou o conselho. Quando os Stark reunissem seus vassalos e marchassem para o sul, a guerra já poderia ter acabado. Só restavam os senhores fluviais, um grupo famoso por ser brigão, liderado ao menos oficialmente pela casa Tully de Correrio. Nós temos amigos nas terras fluviais, disse o príncipe, embora nem todos ousem mostrar suas cores ainda. Precisamos de um lugar onde eles possam se reunir, um ponto de apoio no continente que seja grande o suficiente para abrigar um grupo razoavelmente grande, e forte o bastante para resistir a qualquer força que o usurpador possa enviar contra nós. Ele mostrou um mapa aos senhores Arrenhal, e assim ficou decidido. O príncipe Daemon lideraria o ataque a Arrenhal montado em Caraxes.
A princesa Rhaenyra ficaria em Pedra do Dragão até ter recuperado as forças. A frota Velaryon fecharia a goela, partindo de Pedra do Dragão, e Derivamarca para bloquear todos os navios de entrarem ou saírem da Baía da Água Negra. Não temos forças para tomar Porto Real em um ataque surpresa, disse o príncipe Daemon, assim como nossos inimigos não conseguiriam capturar Pedra do Dragão. Mas Aegon é um menino verde, e meninos verdes são fáceis de provocar. Pode ser que possamos espicaçá-lo para que faça um ataque precipitado. O Serpente Marinha comandaria a frota, enquanto a princesa Rhaenys seguiria voando para impedir que seus inimigos atacassem os navios com dragões. Enquanto isso, corvos voariam até Correrio, Ninho da Águia, Pique e Ponta Tempestade para conquistar a lealdade dos senhores. Em seguida falou o filho mais velho da rainha, Jacaerys. Nós devíamos levar essas mensagens, disse ele. Dragões vão conquistar esses senhores mais rapidamente do que corvos. Seu irmão Lucerys concordou e insistiu que ele e Jace eram homens, ou quase, a ponto de não fazer diferença. Nosso tio nos chama de Strong, mas quando os senhores nos virem montados em dragões, eles saberão que isso é mentira. Só Targaryen voam em dragões. Cogumelo nos conta que o Serpente Marinha grunhiu ao ouvir isso, e insistiu que os 3 meninos eram Velaryon, mas sorriu ao falar com orgulho na voz. Até o jovem Joffrey se manifestou e se ofereceu para montar em seu dragão Tyraxes e se juntar aos irmãos. A princesa Rhaenyra proibiu isso. Joff só tinha 11 anos. Mas Jacaerys tinha 14 e Lucerys, 13. Eram rapazes ousados e bonitos, com habilidades com armas que havia muito serviam como escudeiros. Se vocês forem, irão como mensageiros, não como cavaleiros, disse ela. Vocês não devem participar de nenhuma luta. Só quando os 2 meninos fizeram juramento solene sobre um exemplar de estrela de 7 pontas, foi que sua graça consentiu em usá-los como enviados. Ficou decidido que Jace, por ser o mais velho dos 2, pegaria a tarefa mais distante e perigosa, e voaria primeiro até o Ninho da Águia para falar com a Senhora do Vale, e depois para Porto Branco para conquistar Lord Manderly, e finalmente até Winterfell para se encontrar com Lord Stark. A missão de Luke seria mais curta e mais segura. Ele voaria até Ponta Tempestade, onde era esperado que Borros Baratheon lhe desse boas-vindas calorosas. Uma coroação apressada aconteceu no dia seguinte. A chegada de Sor Setefon Darklyn, saído da guarda real de Aegon, foi ocasião de muita alegria em Pedra do Dragão, principalmente quando se soube que ele e seus companheiros leais, Viramantos, Sor Otto chamaria ao oferecer uma recompensa pela captura deles. Levaram a coroa roubada do rei Jaehaerys, o conciliador. 300 pares de olhos viram o príncipe Daemon Targaryen colocar a coroa do velho rei na cabeça da esposa, proclamando-a Rhaenyra da casa Targaryen, primeira de seu nome, rainha dos Ândalos, dos Rhoynares e dos primeiros homens. O príncipe reivindicou para si o título de protetor do território, e Rhaenyra nomeou seu filho mais velho, Jacaerys, príncipe de Pedra do Dragão e herdeiro do Trono de Ferro. Seu primeiro ato como rainha foi declarar Sor Otto e Gotover, e a rainha Alicent traidores e rebeldes. Quanto aos meus meios-irmãos e minha doce irmã Elaena, anunciou ela, eles foram enganados pelo conselho de homens maus. Que eles venham para a Pedra do Dragão, se curvem e peçam meu perdão, e vou poupar a vida deles com alegria, e acolhê-los no meu coração, pois eles são sangue do meu sangue, e nenhum homem ou mulher é tão maldito quanto um assassino de parentes. A notícia da coroação de Rhaenyra chegou à Fortaleza Vermelha no dia seguinte, para grande desprazer de Aegon II. Minha meia-irmã e meu tio são culpados de traição, declarou o jovem rei. Quer os 2 capturados, quer os 2 presos e quer os 2 mortos. Cabeças mais frias no Conselho Verde desejavam conversar. A princesa precisa ver que a causa dela é impossível, disse o grande mestre Orville. Irmão não devia guerrear com irmã. Me leve até ela, assim podemos conversar e chegar a um acordo amigável. Aegon não quis saber. O septão Eustace conta que sua graça acusou o grande mestre de deslealdade e falou em mandar jogá-lo em uma cela negra com seus amigos pretos. Mas quando as 2 rainhas, sua mãe, a rainha Alicent, e sua esposa, a rainha Elaena, se pronunciaram a favor da proposta de Orville, o rei truculento cedeu com relutância.
Assim, o grande mestre Orville foi enviado para atravessar a Baía da Água Negra com uma bandeira da paz, liderando um séquito que incluía Sorá Cargill da Guarda Real, e Sorgainine e Gotover dos Mantos Dourados, junto com uma vintena de escribas e septões, entre eles Eustace. Os termos oferecidos pelo rei foram generosos, declara Munco em sua História Verdadeira. Se a princesa o reconhecesse como rei e se curvasse perante o trono de ferro, Aegon II confirmaria a posse dela de Pedra do Dragão e permitiria que a ilha e o castelo passassem para seu filho Jacaeres após a morte dela. Seu segundo filho, Lucerys, seria reconhecido como herdeiro legítimo de Derivamarca e das terras e posses da Casa Velaryon. Seus meninos com o príncipe Daemon, Aegon mais novo e Viserys, receberiam posições de honra na corte, o primeiro como escudeiro do rei, o segundo como escansão dele. Seria concedido perdão aos senhores e cavaleiros que conspiraram traiçoeiramente com ela contra o verdadeiro rei. Rhaenyra ouviu esses termos em silêncio pétreo, e depois perguntou a Orville se ele se lembrava do pai dela, o rei Viserys. Claro, majestade, respondeu o mestre. Talvez você possa nos dizer quem ele nomeou como herdeira e sucessora, disse a rainha, a coroa na cabeça. Foi a vossa majestade, respondeu Orville. E Rhaenyra assentiu e disse, com sua própria língua você admite que sou sua rainha por direito. Por que então serve a meu meio-irmão, o impostor? Munco nos conta que Orville deu uma resposta longa e erudita, citando a Lei Andala e o Grande Conselho de 101. Cogumelo alega que ele gaguejou e esvaziou a bexiga. Seja qual for a verdade, a resposta dele não satisfez a princesa Rhaenyra. Um grande mestre devia conhecer a lei e servi-la, disse ela para Orville. Você não é grande mestre e só traz vergonha e desonra à corrente que usa. Enquanto Orville protestava fracamente, os cavaleiros de Rhaenyra tiraram a corrente da função do pescoço dele e o obrigaram a se ajoelhar enquanto a princesa entregava a corrente para seu seguidor, o mestre Gerardes, um servo verdadeiro e leal do reino e suas leis. Quando mandou Orville e os outros enviados de volta, Rhaenyra disse: diga a meu meio-irmão que ou vou ter meu trono ou a cabeça dele. Bem depois que a dança acabou, o cantor Lucéon de Tarto comporia uma balada triste chamada Adeus, meu irmão, ainda cantada hoje. A canção pretende relatar o último encontro entre Sorá Cargill e seu irmão gêmeo Soréric, quando a comitiva de Orville estava subindo a bordo do navio que os levaria de volta a Porto Real. Sorá tinha juramentado sua espada a Aegon e Soréric, a Rhaenyra. Na canção, cada irmão tenta persuadir o outro a mudar de lado. Ao fracassar, eles trocam declarações de afeto e se separam, sabendo que o próximo encontro seria como inimigos. É possível que essa despedida tenha mesmo acontecido naquele dia em Pedra do Dragão. Entretanto, nenhuma das nossas fontes a menciona. Aegon II tinha 22 anos, se enraivecia com rapidez e demorava a perdoar. A recusa de Rhaenyra em aceitar o governo dele o enfureceu. Eu ofereci uma paz honrosa a ela e a prostituta cuspiu na minha cara, declarou ele. O que vai acontecer agora é culpa toda dela. O que aconteceu em seguida foi guerra. Não se esqueçam de deixarem seu like para que os vídeos sejam postados mais rapidamente. E lembrando que todo domingo às 18 horas tem novo áudio deste livro.